Olha, eu já chegando nessa sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. Vamos que vamos, chove no Rio de Janeiro, mas mesmo assim a cidade é a mais linda do mundo. Não é isso mesmo, gente? Então, já daqui a 1 minuto, nós vamos começar LDB parte 1. Então, LDB parte 1 começa já, no dia 7 de maio. E você terá outras. Bom dia! Que belíssima sexta-feira, né? A chuva para que o solo fique mais fértil ainda. E nós estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, a cidade mais bonita do solo brasileiro, quiçá do mundo, porque aqui tudo de bom acontece. As pessoas são felizes, o sol parece que brilha com mais intensidade e a lua, sem sombra de dúvida, se torna esplendorosa nesse céu que só o Rio de Janeiro certamente tem. Então, hoje o assunto é muito importante e nós vamos dividir este assunto por partes. Hoje, nesse momento, nós estamos e estaremos falando todas as sextas-feiras sobre LDB. E você que vai fazer concurso público, não há problema nenhum. Mais tarde, quando você puder, acesse no seu computador, no seu celular, para que vocês possam ver o evento de hoje, porque eu considero o evento tudo aquilo que tem importância e relevância para todos nós. Mônica Patrícia de Oliveira, olha, minha sobrinha, prazer ter você aqui. Acho que eu vou dar aula só para você hoje, a gente vai contracenar que nada. Manu, acho que já deu assim o ar da graça por aí, se não me engano, é minha enfermeira Manu, não tenho certeza, mas parece que sim, tá lá espiando. Não falei? Não é Manu, é Letícia. É Manu, sim. Letícia Manu. Olha, eu sabia que era ela. Esse rostinho de Letícia, rostinho de Mônica, são aquelas pessoas que a gente, né, grava pro resto da vida, né? Mônica Patrícia, minha sobrinha, né? E Letícia, aquela enfermeira, né? Aquela criatura que a gente realmente tira o chapéu por quanto da sua habilidade, da sua arte de estudar. E fiquei muito feliz por tê-la como aluno, né? Então ela diz, exatamente, minha mestra, acertei, né, Manu? Esse roxinho a gente não esquece. Bom, vamos prestar bastante atenção hoje porque nós vamos falar sobre LDB. E a LDB é questão de concurso público, uma vez que ela está inserida no ensino. Não vou mencionar outras situações porque o nosso foco sexta-feira será sempre LDB. Então, até eu concluir todos os artigos, eu estarei aqui falando exclusivamente sexta-feira de LDB. E você que vai fazer concurso público, anote, guarde, grave, porque algumas mudanças se fizeram necessárias e, consequentemente, qualquer concurso que esteja na área da educação, obrigatoriamente, necessariamente, terão que ser elencados alguns artigos. No ano retrasado, eu tive muita sorte quando 3 dias antes, eu havia pedido às alunas um trabalho sobre a LDB em seu artigo 26. E algumas alunas, algumas das minhas magistéricas, com certeza, com muita habilidade, fizeram o trabalho. E na aula seguinte, que iria anteceder ao concurso, eu iria então fazer uma exposição de motivos e recolher os trabalhos sobre o artigo 26. Ocorre que algumas, por uma razão ou outra, não deram maior importância à minha solicitação. E como a nota seria ferida apenas para aqueles que apresentassem, algumas alunas excelentes entenderam que não valeria a pena.
Domingo seguinte, a aula, que eu iria fazer a exposição de motivo dos do artigo 26 e os demais, ocorreu o concurso público. E, pasmem, o artigo que caiu foi exatamente o artigo 26. Então, aqueles que tiveram a habilidade de terem estudado, com certeza, lograram êxito. Já os demais, lamentavelmente, não conseguiram acontecer por conta de quê? Por conta de não dar devida importância a este processo legal, vamos assim dizer. Já fui eu para a área do direito, mas isso está inserido no contexto, Mônica. Bom, o que é a LDB? A LDB, até então, ela era denominada de Lei das Diretrizes e Bases. Pura e simplesmente, Lei das Diretrizes e Bases. E aí, os anos foram passando. Enio Manso, hoje eu vou dar aula só para a família. É bom que assim você dá uma pincelada aí para Rayane Brasil, porque isso é questão de concurso público, não só para as minhas magistérias, como pessoal de secretário escolar. É fundamental que saiba exatamente todos os dados e informações com relação a este magistério na nossa LDB. Sim, esse programa fica gravado sempre, todos os programas estão gravados. Por conta de quê? Para o pessoal de secretário escolar, eu vou pedir sempre a aula que eu vou dar e mais o material de sexta-feira. Então, obrigatoriamente fica gravado e o Rodrigo, quando chega, ele passa imediatamente esta palestra de hoje, eu posso assim dizer, para a página de secretário escolar. Então, ficará sempre gravado. Está chegando alguém aí que eu não sei quem é, mas seja da forma que for, com layout aí, prazer quem esteja dando essa espiadinha. Bom, vamos voltar aqui a Catiane. Muito bem, chegando outra secretária escolar. Bom dia, Catiane. Então, peguem aí, sempre às sextas-feiras, com seus caderninhos, com as suas anotações, e depois eu coloco na página do curso de secretário escolar, porque é um tema que no concurso público vocês irão precisar. Bom, o que é a LDB? A LDB é a Lei das Diretrizes e Bases, determinada através do número de lei 9394/96. Então, 93, eu não tenho que errar. Qual é o número da LDB? Qual é o número dessa lei? 9394/96. Ela é seguida de 9394, um barra, que tirou o número que poderia ser sequencial, e joga-se um 96. Então, eu não posso esquecer mais que o número da lei que deu origem à LDB é a 9394/96. Ponto. Há muitos anos, ela era chamada de Lei das Diretrizes e Bases somente. Hoje, porém, ela é acrescida de mais algumas palavras. Então, ela passa a ser Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Educação Nacional. Então, falou-se em Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, eu estou diante da LDB 9394/96. E aí? O que acontece com essa LDB? Como toda lei que perdura, que permanece, e que ela acaba sendo um norte para uma determinada coisa, em via de regra, ao longo do tempo, ela vai sofrer alteração. Em detrimento de quê? Ora, nós sabemos que a sociedade, a cada dia, a cada momento, ela estabelece anseios diferenciados por conta da própria evolução. As pessoas vão crescendo, as pessoas vão criando uma outra forma de vislumbrar certos assuntos. A sociedade começa a ter
questões que obrigam a serem mexidas em algumas leis. E a partir daí, toda lei que acaba permanecendo, ela está fadada a um determinado momento sofrer alterações, certo? Então, quando sofre alterações por conta de uma sociedade, porque toda lei ela existe em prol de uma sociedade. Não há possibilidade de se criar lei sem que não esteja pensando no ser humano. Toda lei ela está para contemplar a sociedade. E aí existe o jargão que todo mundo sabe. Não existe sociedade sem direito e não existe direito sem sociedade. Então, o direito foi feito para quê? Para que as pessoas possam viver em sociedade. Para que possamos viver em sociedade, é preciso que existam leis. Venha a existir um fio condutor. E na educação, prestem bem atenção. Alessandro Mogin, meu respeito, um grande abraço, um grande beijo para a professora Carla, né? E que a bodeguita funcione e que daqui a pouco você abra aquele restaurante Caxias que eu vou lá almoçar, de graça. Bom, então voltando aqui ao nosso discurso. Nesse caso aqui, nós estamos com a LDB e entendendo que através dela é que se cria os nortes para a educação. E como hoje a coisa ficou ainda mais frenética por conta dessa pandemia, nós acabamos entendendo que algumas alterações nesses artigos tenham e possam vir a acontecer. Então a primeira pergunta que fica: em quantos artigos estão elencadas a educação brasileira? Bom, a educação brasileira, ela está elencada em exatamente 92 artigos, com seus incisos, com seus parágrafos. Célia, eu não sei o que é inciso. Célia, eu não sei o que é parágrafo. Então, se eu não sei o que é inciso, o que é parágrafo, o que é artigo, eu vou precisar recorrer ao Aurélio para que eu possa entender o que diferencia um artigo de um inciso e de um parágrafo. E aí nós começamos a entender toda e qualquer lei. Entendam bem, para que eu saiba como ler uma lei, eu preciso primeiro saber o que é um artigo, o que é um parágrafo e o que é um inciso. E como se faz necessário para que a gente possa estabelecer critérios de lei legal, é necessário que eu entenda primeiramente esses argumentos. E aí, Célio? Bom, a LDB, ela tem exatamente 92 artigos. E alguém vai perguntar, e quantos parágrafos, Célio, enquanto inciso? Bom, os artigos, cada artigo poderá ter tantos incisos quanto os parágrafos forem necessários. O que são os incisos e os parágrafos? São elementos que compõem a ideia principal do artigo. Exemplo, vamos dar um artigo? Joana não gosta de estudar. É um artigo. Por que Joana não gosta de estudar? É um parágrafo. Quais condições que levam Joana a estudar? É um inciso. Ou seja, a ideia principal é o artigo, depois eu venho estabelecendo prioridades que passo para parágrafo e depois, dentro desse parágrafo, eu vejo as dificuldades que o leitor possa ter e esmiuço para que ele venha entender o artigo. Então, artigo,
parágrafo e inciso são exatamente o elemento que fala sobre um assunto e que deste assunto nós clareamos a mente do leitor, dando todas as possibilidades para que não se tenha dúvida. Então, a LDB ela é composta de 92 artigos. Assim sendo, antigamente nós tínhamos uma divisão para este ensino, vamos dizer assim, esse ensino que dava uma ideia imediata de como ele acontecia. Atualmente, surgem algumas mudanças, e essas mudanças estabelecem que a LDB ela está pautada em duas bases, que é o ensino básico e o ensino superior. Antes, nós tínhamos outras denominações essa que eu não vou mencionar para não confundir a cabeça de vocês. Então, hoje, Isabela Rosa, minha aluna, está fugindo de mim. Ela é filha dela. Não sei porquê. Isabela já professora, já pedagoga, né? E Manu, a outra Manu também, some, desaparece. Mas passe para Manu isso que depois eu vou aguí-la, hein? Mas a Manu do magistério, tem a Manu do magistério, tem a Manu da enfermagem. Meu Deus do céu, é tanta Manu na minha vida. Bom, então voltando aí. Hoje, a LDB, atenta aí, Isabela, presta bastante atenção e faz essa anotação aí, que no concurso público fatalmente vai cair. Hoje, a LDB, ela se divide em dois momentos. Um que é a educação infantil e outra que é o ensino superior. O que compreende, prestem bem atenção, a LDB, ela tem 92 artigos. Consequentemente, ela versa sobre dois momentos que já são únicos da educação brasileira. O primeiro momento, eu já sei que é educação básica, e o segundo momento é ensino médio. Uma pausa, vocês estão vendo isso aqui? Isso é porque a professora Célia, ela não é muito chegada à cozinha, né? E de repente, quando ela foi fazer alguma arte na cozinha, acabou sofrendo essa queimadura. Minha aluna Letícia Manuela, olha aqui, sua professora, você como enfermeira, isso tudo foi porque a professora foi fazer alguma coisa na cozinha. Então, vamos virar essa parte. LDB está dividido em dois momentos, educação básica e educação superior. O que nós podemos entender que seja essa educação básica? Prestem bem atenção. A educação básica, ela é, hoje, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Na educação infantil, nós temos as crianças que estão em creche e que vão até a pré-escola com seus 5 anos. É a criança que entra numa creche e após a creche, ela passa aí para o jardim, que antigamente tinha essa nomenclatura, e hoje nós estamos falando apenas na educação infantil. Então, a educação infantil ela vai da creche até os antigos jardim, pré-1, pré-2, pré-3, né? Bom, essa educação que antes sempre apregoávamos como educação infantil, ela não deve ser paga, ela deve ser gratuita. Porém, anteriormente dizia-se que ela era obrigatória. Isabela, Catiane, Mônica, dentro da área de secretária escolar, prestem bem atenção. E Isabela, hoje pedagoga, preste bem atenção. Antes, se dizia que o pai teria que colocar seu filho na escola quando atingisse a idade de 6 anos, né? E isso aí se mantém dizendo que a criança, ela não obrigatoriamente o pai deva levar para a escola no momento da fase da educação infantil. Aí nós temos os anos iniciais e os anos finais. O que são anos iniciais e o que são anos finais?
Prestem bastante atenção. No ensino fundamental, nós tínhamos essa divisão, uma outra nomenclatura, Hoje já não é assim. Então, hoje, o ensino fundamental, ele está dividido entre anos iniciais e anos finais. Esses anos iniciais está compreendido entre o primeiro ao quinto ano. Então, anos iniciais é do primeiro ao quinto. E anos finais é do sexto ao nono. Não vou aqui mencionar outras nomenclaturas para não dificultar, principalmente, aqueles que já estudaram anteriormente. Então, observem vocês, prestem bastante atenção. A LDB hoje elenca a educação em 2 momentos, que é o primeiro momento da educação infantil, né, que não é obrigatória, e depois ela vem no ensino fundamental, que estamos falando no fundamental, nas séries iniciais do primeiro ao quinto, e nos anos finais do sexto ao nono. Olha só, ele deve ser obrigatório e gratuito. A LDB, então, estabelece nesse momento, gradativamente, que todos os municípios do Rio de Janeiro, do Brasil todo, serão os responsáveis por todo o ensino fundamental. Prestem bastante atenção. Então, do quinto, Luiz Alberto, prazer, ele é o papai, né, também da Maria, que eu amo de paixão, que a Mônica dá umas piadinhas nela de vez em quando, né? Então, prazer em ter você aí, lembrança Vivi, e tomar conta dessas crianças, que elas são tão quietinhas, meu Deus, olha, eu fico até com pena dessas crianças, elas são muito quietas, sabe? Bom, então, papai, preste bem atenção. No momento em que eu falo o ensino fundamental, eu entendo que ele vai do primeiro ano ao nono ano, só que ele tem uma divisão aí que é o primeiro ao quinto ano passa a ser séries iniciais e do sexto ao nono serão as séries finais. E todos os municípios, Tom Chico, prazer em ter você aqui, o homem que é responsável pela DC Meriti e que esteve par e passe com o Príncipe Charles na Baixada. Ele não é qualquer um, não, ele é o Dom Chico, o homem que fala tudo de Roberto Carlos de segunda a sexta e aquela música de primeira de segunda a segunda. Prazer em ter você aqui, Dom Chico. Ele não veio ontem que era samba e veio hoje falando de escola, mas tudo bem, né? Ele é o cara, ele é o comunicador do Príncipe Charles quando esteve aqui no Brasil. Não é qualquer um, não. Meus amigos são colunáveis, né? Bom, eu só tenho colunável aqui hoje. Bom, assim sendo, observem vocês o seguinte. Quando nós falamos que é competência do município esse ensino fundamental, deixa o Estado apenas com a responsabilidade do ensino médio e do ensino superior. Então, se tivermos que tratar algum assunto em secretaria com relação à educação, eu já sei que teremos especificamente um dado fundamental, que é do primeiro ano da educação infantil ao nono ano, essa competência fica por conta dos municípios dos seus estados. Bom, depois nós vamos para um outro momento, que é o ensino médio, né? Que é o antigo segundo grau, que nós falávamos, que ele vai do primeiro ao terceiro ano. Então, esse ensino médio passa a ser responsabilidade dos estados, ele podendo ser técnico ou não. Então, se eu tenho um ensino médio, se eu tenho um curso técnico de enfermagem, técnico de administração, técnico de contabilidade, técnico de radiologia, técnico de secretário, esses cursos, chegando aí, nosso Salles,
grande rei Momo de Brasília, o homem que sabe tudo de Planalto, e é ele que faz as minhas charges, é ele que faz a minha logomarca, ele é o cara naquilo que tange a visual. Prazer em ter você aqui. Grande beijo, grande abraço. Bom, voltando aí, esse ensino médio, se ele for técnico ou antigamente chamado de regular, o Estado é quem cria suas determinantes. E dessa ou daquela forma, é importante que a gente entenda o seguinte: quando se divide competências, a coisa fica muito mais fácil. Porém, algumas pessoas vão me dizer, mas Célia, nós temos escolas que têm tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. Ótimo! A escola vai ter tanto fundamental quanto médio, quanto a universidade, mas cada momento dela terá uma pessoa responsável. Então, se eu tenho uma escola que ela tem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, eu vou ter, na realidade, duas competências. Uma competência que é o município. Quando a gente fala em competência, toda vez que alguém ouvir falar, é competência do Estado, ou seja, é obrigação do Estado legislar e resolver todas as questões. Então, eu já entendo que o município tem como competência a educação infantil, o ensino fundamental. Já o Estado tem a competência do ensino médio e do ensino superior. Então, vocês já entenderam bem como a coisa funciona. Bom, o ensino superior, aí vocês vão dizer, sério, mas na UERJ, que é do Estado, ela tem o ensino superior. Bom, e aí? E aí hoje cria-se outra divisão e o ensino superior passa a ser apenas competência da União. Que é a União? É o órgão federal. Por quê? A Constituição, e desde sempre, está determinado que nós temos município, Estado e União. Toda vez que nós falamos em União, ou o Estado na qualidade de nação, é o órgão federal. Tomem muito cuidado, porque uma coisa é o Estado do Rio de Janeiro e outra coisa é o Estado federativo. Toda vez que no concurso público tiver isso, saibam vocês que quando eu estou falando em Estado federativo, né, não é cada unidade que o Brasil tem. Eu estou falando do Brasil como um todo, e quando eu disser Estado na qualidade de nação, eu estou falando em Brasil. Quando eu falar Estado da Federação, é um dos estados da região Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro-Oeste. Tá bem entendido isso? Se houver dúvidas, retornem, perguntem, porque eu estou prestes a explicar. Aqui, o que é importante é que eu possa, ao longo das nossas sextas-feiras, parlamentar sobre a LDB, vou fazer resumo, vou deixar na página do curso secretário escolar, qualquer outra pessoa que não seja do curso secretário escolar, se pedir, mande um e-mail, que amanhã eu peço ao Rodrigo que envie o resumo sobre a LDB. Você que é pai, você que é mãe, você que tem interesse em saber a diretriz dos seus filhos, podem fazer qualquer pergunta, porque eu estarei apta a responder. E com toda sinceridade, se em algum momento surgir alguma pergunta que eu não saiba, eu acho que dignidade e respeito para aqueles que contracenam com a gente, temos que ter sempre, né? Eu acho que lisura, ela não pode deixar de existir em momento algum. Principalmente quando o assunto é magistério, porque toda a vida do ser humano, em algum momento, alguém ensinou alguma coisa. Então, se ele não está no magistério, a nível de uma escola propriamente dita,
mas ele vai estar na escola da vida. E quando alguém se propõe a ensinar alguém, se ele não souber, ele tem que ter a capacidade e a coragem de dizer: eu não sei, vou pesquisar para poder aclarar a minha mente e responder a sua pergunta. Um professor, ele não está acima do bem e do mal. Ele está aí para conduzir o estudo. E quando ele não souber, a clareza, a elegância é parte fundamental para que ele venha lograr êxito e que ele possa dizer, como eu digo muitas vezes: gente, nem eu sabia que eu era essa Brastemp toda, eu pensei que era uma lavinha, mas não. Então, é por aí mesmo. Voltando aí. Bom, como eu falei para vocês, a universidade, ela acaba sendo, então, tendo a total responsabilidade dessa união. A União, que é o órgão federal, ele não só autoriza, como também fiscaliza as instituições privadas. Ou seja, o órgão federal, ele tanto dita a regra do jogo para as instituições públicas, como ele dita a regra do jogo também, para as particulares. Nas particulares, a coisa ainda é muito mais séria. Por conta de quê? Por conta de quê? No momento em que nós precisamos e queremos abrir uma instituição de nível superior, toda a documentação vai para o órgão federal e ele determina que comissões vá ao local para viabilizar ou não a abertura daquele curso a nível superior. Nada acontece, simplesmente eu chego lá, mando um requerimento e digo: a partir de amanhã aqui funciona a faculdade de matar porquinho. Não, não é assim. Existe todo um processo, toda uma tramitação, passam comissões para ver se a instituição tem, não é só legalidade, se a instituição tem também profissionais que possam sustentar esse curso. E na hora que fala em profissional para sustentar esse curso, existe uma hierarquia onde a universidade, a faculdade tem que ter um número X de doutores, um número X de mestre, um número X de pós-graduado, lato sensu, graduados, licenciados. Então, de acordo com a competência educacional, a instituição deverá disponibilizar esses profissionais. Caso contrário, o governo não habilita aquela instituição para ser mantenedora de um curso superior. Às vezes as pessoas pensam que é muito fácil o magistério. O magistério, ele pode não ser valorizado, mas ele é recheado de elementos que transcendem ao banal. Cada instituição de ensino que abre suas portas exige que se tenha um mínimo de elementos que estejam dentro dos parâmetros que possa servir a uma comunidade. Uma instituição de ensino na educação infantil, ele segue uma regra, um parâmetro. Quando ele vai para o ensino fundamental, um outro parâmetro. Para o médio, outro. E para o superior também. No ensino médio, quando se fala em curso profissionalizante, a exigência hoje, ela ultrapassa qualquer barreira. Não é fácil se ter aberto uma instituição de ensino a nível técnico e superior. Para isso, como eu falei no momento passado, que vocês se lembram que eu falei na competência dos seus coordenadores, é por conta disso que nós temos esses coordenadores técnicos, esses coordenadores pedagógicos, esses coordenadores de área. Porque é através deles
que o sistema estabelece a autorização para que essa instituição venha a funcionar. Atentem para um detalhe. Quando vocês ouvirem falar em autorização de uma faculdade, não significa que ela é reconhecida. Portanto, uma instituição autorizada significa que o governo, em alguma instância, permitiu abrir a porta, matricular aluno e ministrar o curso. Agora, reconhecida é quando essa instituição passa por todos os trâmites, esteja apta e forme a primeira turma. Então, quando ela forma a primeira turma da graduação, em médico, em fisioterapeuta, em advogado, em professor de geografia, história, português, aí sim. Quando ele formou a primeira turma, aí ele leva o título de reconhecimento. Então, uma universidade, ela primeiramente, ela é autorizada para depois ser reconhecida. Bom, assim sendo, a educação básica e a educação brasileira, ela conta ainda com algumas modalidades de educação e que perpassam por todos os níveis da educação nacional. Vamos ver um a um para que vocês, depois, eu vou fazer um resumo, porque eu quero vocês muito resumidas com relação ao que tanja a essa educação, para que num concurso público vocês venham a lograr êxito. E na época do concurso, fiquem lendo, ouvindo, coloquem esse vídeo, botem na cabeça tudo que a Célia falou, porque vai, sem sombra de dúvida, ser questão de prova. Bom, a educação brasileira, além de falar da básica e do superior, nós temos a educação especial. Atenção, Luiz. A educação especial, ela atende aos educandos em tempos e espaços diversos, com atualização de meios e tecnologia de informação e comunicação. Então, preste bem atenção que ela, na educação especial, ela está na rede regular de ensino. Então, algumas pessoas me perguntam, mas educação especial, ela está preferencialmente na rede regular de ensino? Sim, por quê? Há muitos anos atrás, quando se falava em educação especial, que as pessoas estabelecem tabu. Não pode ser tabu, por conta de que é parte integrante de nossa vida. Então, o nosso olhar não pode ser diferente. É apenas uma pessoa que está em uma fase diferenciada de produção. É a mesma coisa são duas coisas que eu não gosto. Eu não gosto de utilizar a excepcionalidade, como dizem, como também não gosto de rótulos de que inteligente ou menos inteligente. Essas coisas eu não gosto. Então, quando eu falo em educação especial, que eu vou ministrar uma aula, ou às vezes alguns loucos me chamam para fazer palestra, né? Porque a professora Célia é louca de todo gênero, e às vezes eu solto umas pérolas e não era para soltar, mas é aquela coisa. E me chamam para fazer parte de alguma mesa, de algum congresso, simpósio. Eu faço uma colocação que já há alguns anos alguém iluminou alguém que eu não sei quem e fez com que mudasse a trajetória quando se fala na educação especial. Se eu tiro do convívio social determinadas criaturinhas, eu não vou deixar essas criaturinhas ascender. Eu preciso que todas as pessoas possam interagir com essa criaturinha ou criaturas, para que todos percebam que um ajuda o outro. Porque a dificuldade de um
acaba sendo também o meio de aprendizagem de um outro. E aí está no que tange a educação especial. Na realidade, a LDB, ela diz o quê? Que a educação especial atende os educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, na rede regular de ensino, ela deve trazer para si todo e qualquer aluno que esteja precisando de educação especial. Em função de quê? Em função de que as pessoas, ao estarem ali reunidas, elas acabam tornando-se habituê naquele contexto, e a produção de aclarar a sua mente é muito melhor. E por que eu falo isso? Eu falo isso com muita propriedade, né? Eu tinha uma cunhada que era considerada na época uma pessoa especial. E a família, por ter pessoas renomadas, pessoas parentes de políticos famosos, essa coisa toda, a família a mantinha em casulo. Ou seja, se chegasse alguma visita, a visita ficava na varanda, porque a varanda era pomposa, bonita, e no jardim, e ficava todo mundo ali. Por quê? A familiar, que era excepcional, ela ficava dentro de casa. Então, o visitante não a conhecia. Mas comigo, como tudo é diferente, então quando eu fazia festa na minha casa, a exigência era: traga fulana, porque fulana tem que fazer parte da minha vida. E aí eu tinha excelentes respostas que eles não tinham ao longo dos anos todos. Tipo, fulano não pensa. E aí eu estabeleci o parâmetro: olha, vou te emprestar isso. Quando você for embora, você me devolve. Pois bem, quando ela saía da minha residência, que entrava em seu automóvel, ela chamava e dizia: aqui, ó, que você me emprestou. A resposta estava dada. Por que eu contracenava com ela? Aí alguém dizia: você é maluca. Não tem nada disso. Eu contracenava com ela de forma que eu estabelecia uma confiança. E essa confiança só acontece quando todos são iguais. Aí é que está a situação da educação especial. Não posso separar uma pessoa porque ela pensa, raciocina dessa ou daquela forma. Aonde eu vou, eu tenho que levar o meu especial. Se o indivíduo olha, se não olha, enfim, não me cabe me preocupar com o outro, mas eu tenho que socializar esta pessoa, porque todos podem estar sendo socializados. É claro, um de um teor maior, outro no menor, mas eu preciso levar à luz da verdade que eu não posso prender uma pessoa, distanciar esta pessoa das demais, porque ela tem Marcele Dubal. Olha, acabou de entrar minha aluna Café com Leite, está faltando a Monique, porque as duas estavam sempre juntas. Então, essa é minha dupla Café com Leite. Primeira vez que eu encontro a professora Marcele Dubal em uma live que eu esteja fazendo. Saudades, como é que tá Niterói, como é que tá esse povo maravilhoso, esse filho lindíssimo, essa parentada toda aí, tá tudo certo. Prazer, meu respeito ter você aqui, professora. Bom, e aí? Nessa educação especial, eu não posso desassociar, tá, desse grupo uma pessoa porque ela está enquadrada na excepcionalidade. Isto não pode acontecer. Então, graças a Deus, o município, o estado, entendeu que dentro de um contexto de normalidade, não há como classificar a normalidade. E nesse momento, a educação especial, ela está na rede regular de ensino. Não há aquela separação de que, por ser excepcional, vamos colocar uma instituição específica. Existe casos, né? Então, na sua grande maioria, a educação especial,
ela preferencialmente ela vai acontecer na rede regular de ensino e as pessoas estarão participando. Marcele Dubal também, saudades, e espero que você esteja em paz e a família esteja bem nesse momento tão difícil. Bom, a LDB ela contempla também a educação à distância. Como se fala em educação à distância, a gente entende que atende aos estudantes em tempos e espaços diversos, com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Olhem bem, essa educação à distância, uma previsão da LDB, hoje é o grande vilão da nossa história. Se vocês observarem, nós estamos diante de um processo educacional onde o online mais funciona. É óbvio que ontem eu conversava com uma pessoa, com um ex-colega de trabalho, que hoje nós contracenamos, porque trabalhamos juntos, Rodrigo, e o que nós falamos foi o seguinte: quando eu estou na educação à distância, tendo que estar online, nesse momento só sobrevive aquele que é professor mesmo, porque aquele que não tem a capacidade de ir para a telinha, colocar, vamos dizer, de uma forma bem assim grotesca, né, sua cara a tapa, ele não vai sobreviver no mercado. Sabem vocês perfeitamente bem, a professora Célia é vergonha ponto zero, né? A professora Célia dá tudo certo, para mim não tem problema. Se tiver que dar aula no ônibus, eu vou dar no metrô, no trem, na praça pública, sozinha, enfim, aonde for. Minhas alunas estão aí, Marcelo está aí, né, Madu está aí, Isabela está aí, sabem muito bem que se eu tiver que ministrar uma aula, em qualquer lugar, com qualquer plateia, eu vou estar. Às vezes atropelo as palavras por conta de querer falar muito rápido, não sei o quê, mas eu volto e faço uma explicação do erro e vida que segue. Então, hoje, quando se fala nessa educação à distância, que não é a mesma coisa da educação online, a distância é uma coisa, não falei para vocês? Se entra Marcela Dubai, obviamente entra Monique Fernandes. Beijo na criança, Monique. Prazer em ter você aqui. E ela diz: café com leite na área. Se vem uma, vem outra. Não tenho dúvida. Olha as duas aí, as minhas duas magistéricas, gente louquíssima. Ô sábado, nosso sábado era assim, aquele sábado, né? Muita loucura na sala de aula, eu mandando vocês calarem a boca, enfim, vou botar pra fora, a professora Célia, mas no final eu conquistei grandes amizades, grandes pessoas que eu tenho. Eu acho que o meu coração é tão grande, mas tão grande, que ele é do tamanho do mundo, porque eu tenho sempre pessoas que o meu carinho é tão grande que eu chego a ficar emocionada quando eu vejo já professoras graduadas entrando aí e participando da nossa conversa, do nosso bate-papo. Então, a dupla Café com Leite, Marcele e Monique, a dupla MM, prazer em ter vocês aqui. Beijo da professora Célia, como eu dizia, né? Beijo da gorda. Então, voltando aí, preste bem atenção, matéria de concurso público. Quando eu falo em educação à distância, não estou falando em ensino online. Prestem bem atenção. Bom, temos também aí na LDB, ela contemplando a educação profissional e tecnológica. O que é essa educação profissional e tecnológica? Ela visa preparar os estudantes a exercerem atividades produtivas, ou seja, atualizar e aperfeiçoar conhecimentos não só tecnológicos quanto científicos. Então, quando falou educação profissional e tecnológica, vocês já sabem que são os cursos técnicos, os cursos que formam pessoas para exercer a função de técnico de laboratório, técnico de enfermagem, técnico de comunicação. São pessoas que estão entre um conhecimento ainda, vamos dizer, gradual, para partir efetivamente para um instituto chamado nível superior.
Então, toda vez que eu falar em educação profissional e tecnológica, é o ensino profissionalizante, que ali está inserido duas categorias. Um técnico profissionalizante regular, que é aquele técnico que leva 3 anos, quanto e como a educação tecnológica a nível de pós-médio. Interessante falar, porque é matéria de concurso público, né? O que é uma educação pós-média? Ela está inserida no profissional, no tecnológico. Porém, ele é aquele que permite ao alunado que já concluiu o 2º grau, mas sem nenhuma especificidade, que é aquele 2º grau que nós chamávamos de ensino médio científico ou clássico, que depois passou a ser apenas ensino médio, e quando ele termina os seus 3 anos, ou que ele termina a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, a nível médio, ele pode ingressar no pós-médio. Como nós temos pessoas, Marcele, já graduada, Isabelle, já graduadas, e ambas fizeram curso pós-médio. Já eram graduadas, mas se elas tivessem só ensino médio, elas poderiam fazer esse pós-médio e lograrem êxito e concluir esse pós-médio. Então, entenda, quando eu falo em educação profissional e tecnológica, ela pode vir de um ensino de 3 anos, como ela pode vir de um ensino pós-médio. E quando se falar em ensino pós-médio, significa que o aluno tem que ter o 2º grau completo. Abre aspas aí, o único curso que faz uma exigência severa é o curso de técnico de radiologia. Para que o indivíduo seja técnico de radiologia, ele tem que ter já concluído de caráter definitivo o ensino médio, em qualquer modalidade. Já os outros cursos técnicos, há possibilidade de quê? De que o aluno esteja na concomitância. O que é concomitância? Ele fazendo o médio regular e fazendo concomitantemente esse pós-médio. Então aqui pode haver esse equilíbrio. Já na radiologia não. Ele tem que ter terminado o 2º grau com prova documental para poder ingressar na radiologia. O curso técnico de radiologia, ele tem um padrão de exigência não superior aos demais, mas que é parte fundamental daquilo que os seus conselhos acham que tem que existir. José Carlos Caetano é o grande síndico da passarela da Marquês de Sapucaí, é o homem que entende tudo de carnaval, que fala de carnaval, que tem uma equipe chamada Equipe Machine, né? E que é o responsável de eu estar aqui hoje, porque eu sempre digo, né? Ele olhou para mim e diz: para de fazer programa com quem quer que seja, você é capaz, tem conhecimento, tem cultura, vai à luta, porque tudo vai dar certo. E olha que deu certo mesmo. Meus respeitos, meu abraço, e fico muito feliz em ter você como um dos pouquíssimos amigos que eu tenho. A minha vida ela é pautada entre Deus, meus orixás, minha família, meus alunos e pouquíssimos amigos. No mais, vida que segue, beijinho no ombro. Bom, temos aí também a educação de jovens e adultos. Quando ouvirem falar na EJA, não é no EJA, cuidado, questão de concurso público, não no EJA, e sim na EJA. Por que na? Porque é educação, né, objeto feminino, né, educação de jovens e adultos. Então, atende a quem? A pessoas que não tiveram acesso à educação na idade apropriada. Eu não digo só isso. Eu digo que a EJA, muitas das vezes, não é que ele não tem acesso, ele até não tem acesso de qualquer maneira, mas não é um acesso só por... Não entendam esse acesso como um lugar distante de uma escola, não. Não ter acesso é, às vezes, por processo econômico, não ter acesso por não querer, não ter acesso por não terem propiciado. Existe uma gama de elementos que estabelece o reconhecimento da ausência desse acesso. Agora,
grifem, guardem, não esqueçam nunca. Todas as vezes que tem concurso público, ele fala na educação indígena. A LDB, e claro que a mola mexa da LDB perpassa pela estrutura e cabeça do nosso querido Darcy Ribeiro, e que ele tinha assim todo carinho especial também pelos nossos mantenedores da nossa terra, que são os índios, né? Então, a educação indígena, ela atende às comunidades indígenas de forma, observem bem, matéria de concurso público, coloquem um olhinho, grifem, façam qualquer coisa. A educação indígena, ela está alocada na comunidade indígena e, acima de tudo, ela forma esse indígena respeitando a cultura e a língua materna de cada tribo. Então, para poder ministrar aula dentro de uma comunidade indígena, essa pessoa tem que saber a língua materna desta tribo. Não pense vocês que eu vou tirar do centro do Rio uma pessoa que concluiu ou que é professora para lecionar para a comunidade indígena. Não. Além dele estar inserido naquela cultura, ele tem que estar em condições, tá, de entender, compreender e contracenar com a língua materna de cada tribo. Além dessas determinações, a LDB 9394/96, ela aborda temas como recursos financeiros e a formação dos profissionais da educação. Ora, nós estamos a 11 horas e 55 minutos e eu não saí ainda do primeiro parágrafo da nossa LDB. Aqui hoje eu já mostrei a divisão, eu já pediria a vocês que querem assistir essa aula, e eu vou fazer até o seguinte: ao término de terem assistido todas as aulas com relação à LDB, o Centro de Ensino e Pesquisa estará fazendo a certificação para aquele que quiser ter o seu certificado de curso de extensão em LDB, pelo Centro de Ensino e Pesquisa. Estará à disposição de vocês essa certificação ao término vamos dizer assim, dessas palestras, que eu estarei elencando os 92 artigos que compõem a LDB. Bom, a nova lei da diretriz e base da educação, ela observe bem, ela é de 1996, e quando nós chegamos em 2016, é estabelecido uma outra estrutura. E em julho deste ano, 2016, eles incluem também na LDB as artes visuais, a dança, a música e o teatro nos currículos dos diferentes níveis de educação básica. Os cursos de pedagogia, presta atenção Isabela, presta atenção Marcela e Monique, os cursos de pedagogia e correlatos tinham até 5 anos, para promover a formação de professores para implantar esses componentes curriculares no ensino infantil, fundamental e médio. O direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida acaba sendo como um dos princípios norteadores do ensino brasileiro e acaba sendo um ordenamento jurídico através da Lei 13.000, anotem ali, a Lei 13.632/2018. Observem vocês, em 2016, se publica aí um adendo à Lei das Diretrizes e Bases, falando nas artes visuais, na dança, na música e no teatro. E vem a lei que somente no ano de 2018
cria uma determinante que tem que ser assim, que é a 13.632/2018. Com relação ao novo ensino médio, ele consiste em uma reforma nessa grade curricular, que hoje já não se fala mais grade curricular, e sim matriz curricular. Se eu estiver num concurso público e for mencionado matriz curricular, eu estarei diante de uma coisa que chama-se grade curricular, onde algumas disciplinas serão excluídas ou deixam de ser obrigatórias. Olha só, elas serão excluídas ou deixam de ser obrigatórias no currículo dos alunos. Bom, assim, eles podem escolher quais as matérias que desejam estudar e aprofundar o conhecimento de acordo com o interesse, pensando principalmente na profissão que exercerão no futuro. Gente, o que isso quer dizer com o novo ensino médio? Houve uma corrente que entendeu que não deveríamos ministrar nem filosofia nem sociologia. Ora, se a filosofia, se a sociologia é uma matéria que entrega, não só ela integra, como entrega ao alunado uma condição de visão de mundo, de capacidade de repensar o outro. Como é que essas matérias podem ser banidas desse ensino médio? Mas o legislador assim entende e a gente só pode simplesmente cumprir. Na realidade, os PCNs da vida, que é uma outra questão, uma outra matéria que eu eu quero falar, os PCNs, eles querem que os alunos sejam cabeças pensantes, que tenham capacidade. Renata Itaparica, minha aluna, essa sofredora, ela já foi minha aluna na formação, ela já foi minha aluna na segurança do trabalho e hoje está aí contracenando comigo nessa secretária escolar. Muito obrigado, meu carinho, meus respeitos. Bom, na realidade, hoje os PCNs da vida, e eu sempre canso de dizer, o que ele quer é que uma pessoa ela seja capaz de fazer as 4 operações, redigir, pensar e discutir. Só que ninguém discute nada com ninguém, porque aqui na realidade a lei é alguém determina e eu cumpro, acabou. Aqui não há contracenar. A própria sala de aula são 12:02. A própria sala de aula já nos dá a entender de que quem pode manda, quem não pode obedece. Tá lá o professor, né, aqui, e aqui os súditos, como eu costumo dizer. Eu acho isso horrível. Eu gosto daquela sala onde está todo mundo junto, misturado, que faz aquele círculo, que faz aquele bolinho. Mete grupo, faz grupo, porque eu quero circular na sala, eu quero que um olhe para o outro, interage com o outro. Agora você de frente para mim, um colega que está do lado, você não sabe da reação do colega, do lado não pode olhar, que a Célia diz, cala a boca, fica quieta, quero dar minha aula. Rua! Enfim, não é assim. A sala de aula é um lugar democrático, então vamos deixar todo mundo junto, todo mundo misturado, mas diz os PCNs da vida que o aluno precisa saber as 4 operações e ter capacidade de redigir e contracenar com o outro. Mas como é que o indivíduo vai formar uma ideia sobre determinado assunto se até então não lhe fora entregue outros assuntos? E a filosofia e a sociologia, ela é uma base de sustentação para a sociedade, sim. Senhores, 12h03 na cidade mais bonita do mundo, que é o nosso Rio de Janeiro, né? E dizer para vocês que em 1 hora falar de educação, quando a gente gosta, que é um bálsamo, essa 1 hora é 10 minutos, né? E vocês sabem que eu sou apaixonada pela educação, né? Eu tenho, assim, grandes paixões. A educação,
a área jurídica e o carnaval. Esse tripé eu não abro mão. E quando eu tenho chance de falar dele, eu vou à luta, né? Eu dou os meus pitacos, eu falo alguma coisa. E estamos a 12 horas e 4 minutos na cidade do Rio de Janeiro, cidade mais bonita do mundo. E dizer para vocês, fiquem ligadinhos, porque nós vamos comentar os 92 artigos e tenho certeza, que vocês vão sair daqui maravilhados e maravilhosamente esclarecidos. Se tivermos dúvida, mande para a Célia. E Dupla Café com Leite, obrigado de paixão. Renata Taparica, foi bom ter você aqui. E amanhã já sabem, 9 horas da manhã nós estamos na telinha contracenando. É preciso ter muita coragem para falar para esse mundo todo, né? Isabela Rosa, ela diz que é apaixonada pela educação e fez com seus alunos, ela diz que eu sou apaixonada pela educação e faz com que seus alunos amem mais. Olha, eu quero que a gente possa respirar educação. Eu quero que através da nossa intenção tenhamos uma sociedade mais igual. Que a gente possa não ter que ligar uma televisão e ver que em uma comunidade tivemos ontem 25 pessoas mortas, 24 civil e 1 militar. São 25 famílias que efetivamente, independente de quem foram, está sofrendo. São pessoas que às vezes têm um significado imensurável, né? E talvez, quem sabe, no futuro próximo, através da educação, a gente consiga reverter esse quadro. Na vida, as pessoas fazem aquilo que querem. Enquanto eu estiver gastando bala, munição, enterrando corpos, vamos mudar essa estrutura. Vamos dar o direito de ir e vir, você faça da sua vida o que você quiser. Quem morre é você. Ninguém vai bater na porta de ninguém para nada. Nem para coisas boas, nem para coisas ruins. Fica a dica. Então, vamos tratar do nosso país, que tem maiores doenças, maiores corrupções, maiores crimes, que se pensarmos, botarmos na balança, todos eles são iguais. Então, só com a educação e pela educação, chegaremos a algum lugar, porque eu acho que sem educação ficaremos sempre de castigo por a nossa falta de educação. Fiquem com Deus. Muito bom ter Monique, muito bom ter Marcele, muito bom ter Isabelle, muito bom ter Machine, o homem do carnaval, Renata. Meu abraço e amanhã estamos juntas e misturadas, né? Jorge Salles, Luiz Alberto, um beijinho na Mariá e nessa criançada toda, estão tão quietinhos que eu fico até com medo, né? Alessandro Mogin, você e sua bodeguita. Catiane França, amanhã juntos e misturados. Mônica Patrícia, amanhã juntos e misturados. Eno Manso, essa é a maior verdade da minha vida, né? Porque é meu único filho, então eu costumo sempre dizer que essa é a única verdade na minha vida. O resto é tudo utopia, o resto é tudo faz de conta. Mas esse aí, é verdade, não tem como, né? Meu filho, te amo de paixão, parabéns pelos seus 10, pelos seus 9,5, pelos seus 8,5. E olha, eu quero que você realmente continue sendo essa figura que, depois de tanto tempo, despertou para a área do ensino, né? Da consciência de que é preciso aprimorar, porque senão esse país não vai dar chance para ficar. Letícia Manu, minha enfermeira do coração. Mônica Patrícia, minha sobrinha, foi a primeira a chegar, deu uma bola assim imensurável para a tia dela hoje, né? Bom, crianças, bom ver vocês, e sexta-feira que vem a gente tem um encontro marcado aqui. E se vocês quiserem, passem o vídeo para os seus colegas, compartilhem, eu não me incomodo, porque se não for para causar, como diz a professora Célia, é melhor nem ficar, né? Bom final de semana, e eu volto segunda-feira falando aí sobre as coisas que acontecem no nosso país, no nosso estado e na nossa cultura. Na terça-feira, na medida do possível, eu estou falando das nossas regiões do Brasil. Quarta-feira eu falo das cidades, dos bairros dentro do Rio de Janeiro, contando as suas histórias e a curiosidade cada vez mais aflorada. Quinta-feira, como não poderia deixar de ser, vamos falar de carnaval, quem sabe eu vou dar lá um pulinho em Madureira,
Não sei se na Portela, no Império Serrano, na Unidos de Vaz Lobo, mas eu vou para Madureira. Então, vamos falar sobre Madureira, quem sabe, mas é para a escola de samba na quinta-feira. E sexta-feira, junto e misturado com as minhas magistéricas e aqueles que gostam do magistério, eu estou aqui. Então, de segunda a sexta, você tem 1 hora, um encontro marcado, de 11 às 2. De 11 às 12, desculpa. E se você não puder assistir no momento, assista depois, porque é importante o aculturamento. Vamos nos aculturar para tornar o nosso país um país melhor, né? E se não conseguirmos lá grande coisa, pelo menos nós cumprimos com a nossa parte. Obrigado, fiquem com Deus, que Deus nos proteja a todos e que possamos ter um final de semana com paz, sem nenhuma notícia desagradável. E nesse momento, dizer para vocês que os holofotes, quando se trata de pessoas que deixam esse mundo, deve ser de forma ampla e restrita para todos. E não se esqueçam, lá no sul, há coisa de 3 dias, morreu 2 professoras no exercício de sua função e 3 crianças por conta de um louco entrar em uma escola e matar 3 crianças e 2 professoras. As manchetes de jornal não se interessaram em propagar tamanho sofrimento. Imaginem, 5 vidas que se foram e apenas voga deram a uma. Isso é desumano, porque quando as pessoas se calam para sempre, a dor é imensa para os seus familiares e para todos aqueles que estão em torno. Então, por conta das 400 e poucas vítimas, não só dessa doença, dessa pandemia, desse mal horroroso, ainda de quando em vez aparece alguém que acaba com a vida de 3 crianças e 2 professoras. Ou seja, 5 pessoas que deixarão de viver por conta de uma loucura. E essas pessoas não ganharam os tabloides do mundo, quiçá do nosso país. Portanto, fica aqui a certeza e o repúdio de que o falecimento não é de são de mais de 400 mil dentro do nosso país. E a eles, o meu respeito e essas famílias, a minha consideração. Portanto, quando eu dou ênfase de forma ampla e restrita. Um indivíduo não representa 400, mas 400 muitas das vezes acabam sendo representados por essa sociedade capitalista e consumista que nós temos no nosso país. Fiquem com Deus, 12 horas e 11 minutos, na cidade mais bonita do Rio de Janeiro. E sexta-feira, falando sobre a LDB aqui, porque eu vou esmiuçá-la a ponto de que você, ao fazer o concurso, faça igual o ano retrasado, 10, e a classificação será líquida e certa. Conto com vocês, grande abraço e bom final de semana. Cuide-se, água, sabão e gel. E se você puder, procure lá, Ame Gabriel, e coloque 1, 2, 3, 4, 5 reais para ajudar, porque essa criança precisa, até final de janeiro, de 12 milhões para comprar um remédio. Caso contrário, ele ficará sem condições, praticamente, de sobreviver. Portanto, conto com vocês. Ame Gabriel, porque a vida precisa continuar a sorrir para ele e nós nos sentirmos agradecidos porque ele estará sorrindo. Obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, Café com Leite. Beijo, Manu. Beijo, Enio Manso. Beijo, Isabela. Beijo, Luiz. Beijo, meu amigo Machine. Alessandro Monjinho, muito obrigado. Grande abraço. Jorge Salles, você lá de Brasília, do Planalto. Semana que vem estamos juntos e misturados. Beijo. Amo vocês de paixão. Até lá. Até segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.